Muito boa noite, uma vez mais, desta feita na noite informativa para o espaço de análise. Eu tenho o privilégio esta noite de receber o Dr. António Frangulos, que é o meu comentador residente, a quem agradeço uma vez mais a sua presença aqui. Muito obrigado. Também agradeço a presença do Sr. Ismael Nhacuco. Muito boa noite, bem-vindo à noite informativa. Obrigado. Dr. Julião Cumbano, muito boa noite. Muito boa noite, obrigado. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Depois de várias temporadas. É um bom regresso. É um bom regresso, de facto. E vai ajudar-nos nesta análise e interpretação de dois temas que estão arrolados, portanto, para esta noite informativa. Começando por olhar, portanto, para o impasse no processo de paz em Moçambique. É sabido que na última semana estava prevista a sessão extraordinária da Assembleia da República para, entre outros assuntos, discutir a questão da desmilitarização, aliás, que a questão da desmilitarização foi levada como um dos temas de discussão, de análise, quando estava previsto, portanto, a discussão do pacote eleitoral. Vamos olhar para o impasse que condicionou a realização dessa sessão extraordinária e, ao longo da semana, vários desenvolvimentos. Começarei ali pelo Dr. António Frangulos. Este impasse começa a levar, já está a levar há algum tempo, e aquilo que eram as nossas expectativas de que em 2, 3, 4 dias possivelmente pudesse resolver, ficaram goradas e até aqui nem água vai, nem água vem, pelo menos em termos oficiais, em relação a este processo. Bom, começar por cumprimentar os telespectadores. Muito boa noite, um bom fim de semana. E respondendo à questão, eu começaria por dizer que, bom, nós já antevíamos este impasse. Quando os pacotes entraram para a Assembleia e começamos a ouvir os considerandos, sobretudo da bancada, de que depende a aprovação da lei, a bancada maioritária, e que em algumas vezes o próprio Presidente da República teve que fazer um recurso não apropriado, recadinhos, mesmo para a Assembleia, porque via-se uma apetência de a Assembleia, e na pessoa da bancada maioritária, operar, digamos que, alterações até substanciais. E desde logo começou a haver, portanto, desinteligências relativamente àquilo que se chamaram acordos entre eles os dois, o líder e o Presidente da República. Eu lembro, ainda trago aqui, da entrevista que deu em vida, dia 4 de abril, onde o líder da Renamo dizia que nunca negociei isso. Isso que a condição do desarmamento para poder-se chegar à descentralização. Dizia ele que a descentralização era uma coisa e a integração dos homens da Renamo outra coisa. E depois deu-se um malogro e já com outra personalidade, digamos, no lugar dele, no dia 27 de junho, muito perto, o general Ossufo vinha dizer, ou vem a dizer, que isso é chantagem.
portanto, condicionar o pacote de descentralização que tem umas leis materializadoras, né, afins, dizia que era chantagem, porque o presidente Gakama ainda em vida explicou muito bem. Nunca vamos entregar armas a um desconhecido, vamos entregar as armas a quem? Ao partido Frelimo, para depois nos perseguir com elas. Isso é que não vai acontecer. Portanto, saído isto da boca de um general, quer dizer, só algum incauto é que pode subestimar. Todas as guerras começam com ameaças. Todas. Pelo menos na guerra, aquele ditado popular, segundo o qual o cão que ladra não petisca. Pelo menos na guerra, não me parece. Sempre começa. Ou então, as ameaças não chegam a ter, digamos, uma materialização, uma transformação em atos concretos, mas que do silêncio possa deflagrar uma guerra. Não me lembro, não tenho memória. Há espaço para se temer que esta situação possa avolumar-se, as emoções, os ânimos e possam tomar outros contornos? Repara que eu sempre disse isto. Olha, se a realidade prática me desmentir, eu até fico feliz, porque o povo vai sair a ganhar. Mas eu sempre disse, com uma certa precaução, cuidado, quando um pequenino ameaça um grande, confia em alguma coisa. Nós podemos pensar que, não, porque, não é? Mas não é quando se trata de conflitos estaduais, Estado a Estado. Veja só uma coisa, acho que todos nós ainda temos em memória, que o líder em vida chegou a abandonar a cidade, foi viver em Nampula. Gakama era, porque já se foi, um verdadeiro estratega. Aquele, podemos dizer, natural, porque os estrategas saem geralmente das academias, grandes academias militares, etc, etc. Eu não quero afirmar categoricamente, mas eu já naquela altura a mim me pareceu que aquilo era uma retirada estratégica e ainda de diversão. Eu já volto a si, doutor António. Volto, sim. Deixe-me ouvir o doutor Julião Cumbano. Esta troca de acusação entre as partes, entre a Frelimo e a Renamo, na última semana e meia, praticamente, com a Frelimo a dizer que a questão da desmilitarização é extremamente fundamental para que se discutam os outros assuntos, fundamentalmente a questão do pacote eleitoral em sede da Assembleia da República, e a Renamo a dizer que este assunto é um assunto que está a ser tratado num outro fórum, portanto o Presidente da República diretamente com o Presidente interino da Renamo, Youssouf Momad. Eu gostava de ouvir a sua reflexão, a sua análise em relação, portanto, a esta troca de acusação, trocas de acusações. Bom, obrigado, Hermínio, pela pergunta. Vou saudar os meus pares do painel, assim, agradecer à direção da STV por este convite e saudar os nossos telespectadores. E relativamente à pergunta que me coloca, eu gostaria de começar por clarificar o meu entendimento de troca de acusações e de impasse, para depois dizer o que eu penso sobre o que está acontecendo neste momento. Por definição, o impasse é aquela situação quando não há progresso na discussão de um determinado assunto porque há desacordo, porque há entendimentos divergentes sobre a matéria em discussão.
os ingleses chamam de impasse, um deadlock. Quer dizer, é como aquela entrada sem saída, né? Você entra por uma estrada e verifica que, afinal, ele dava a indicação de que podia sair numa outra estrada e não há saída para outra estrada. Isso é deadlock. A solução para isso, normalmente, é voltar para o local de entrada para poder pensar numa forma de evitar esse deadlock. Penso que o que há neste processo, mas antes disso dizer que a troca de acusações, para mim, é quando a gente olha para alguém como culpado de alguma coisa e a gente aponta o dedo, o acusador, a dizer isto aqui aconteceu por tua causa, e depois a outra pessoa diz não, tu também cometeste um erro que podia muito bem e pode ter muito bem conduzido a esta situação em que nos encontramos agora. Isso é uma situação de troca de acusações. Não é o que eu estou a ver não é o que eu estou a ver neste caso. O que eu estou a ver neste caso é um mal-entendido entre as partes que estão a conversar relativamente à paz, porque acordo existe entre todos os moçambicanos de que este país tem que estar em paz. Nós todos queremos que este país esteja definitivamente em paz, que tem que durar todas as nossas vidas, que tem que ser presente em todos os momentos, a chamada paz perene. E portanto, há um acordo em relação a isso. E uma das razões pelas quais nós não tínhamos entendimento sobre como alcançar a paz é que tínhamos diferenças sobre a velocidade do processo de descentralização dos órgãos de administração do Estado, que não começou com as exigências da RENAMO, corrigindo as pessoas que acreditam que foi assim, porque o processo de descentralização começou em 1977. Esta é a história do nosso país real. Foi lento, paralisou-se por causa da guerra, depois retomou-se quando entramos no regime multipartidário, mas é por isso mesmo que surgiram as autarquias na sequência da introdução do regime multipartidário no nosso país. Portanto, nós temos vindo a observar um processo de descentralização que é gradual. Portanto, o que se fez foi pegar neste aspecto da velocidade lenta. E eu me lembro até que numa legislatura a RENAMO é que recusou que o processo de descentralização fosse retomado neste novo regime democrático, porque certamente estava a pensar que nas eleições seguintes já havia de ganhar e não foi o que aconteceu. Então, passou a ser este processo de descentralização gradual, lenta, que tem sido utilizado como um motivo para a gente não se entender após cada ciclo eleitoral. Portanto, essa é a história real deste processo. Portanto, a descentralização está a acontecer. Então, na sequência das conversas havidas entre o chefe do Estado e o líder da RENAMO, chegou-se à conclusão de que era preciso separar estes processos. Porque um dos grandes problemas é que nós temos um partido armado que, quando perde as eleições, recorre à utilização da força residual que ainda tem, força armada, que já não é legal agora, para reclamar ou para fazer valer os seus pontos ou as suas reivindicações eleitorais. Que foi possível conseguir, nessas conversas, foi possível conseguir que os dois processos fossem discutidos do ponto de vista técnico por duas comissões distintas. Uma a discutir a descentralização, a outra a discutir as questões de integração dos homens da RENAMO que não foram integrados no âmbito da implementação do Acordo da Paz. Ora, a questão da descentralização está fechada, mais ou menos, né? Agora, o que é preciso é, já revemos a Constituição, que é o que estava previsto, aprovamos por unanimidade na Assembleia da República, as bancadas todas votaram a favor. O que é preciso agora é legislar, tornar aquilo em leis específicas. É preciso mexer na lei eleitoral, é preciso mexer na lei dos órgãos locais da administração do Estado, etc, etc, etc. Isso tudo que é para poder operacionalizarmos esses entendimentos e esta revisão recente da Constituição que acabamos de aprovar. Ora, isso está a acontecer. Então, onde é que está o impasse aqui? O impasse surge porque adiou-se uma sessão extraordinária da Assembleia da República para discutir esse assunto, porque é preciso haver concertação. Onde é que a troca de acusações aqui? Porque alguns estão a dizer, não, aqueles estão a dizer que temos que fazer isto, mas nós nunca discutimos isso. Eu acho que isto não pode ser outra coisa, é um mal-entendido mesmo. Portanto, chamarmos isso
um finca-pé, um braço de ferro entre as partes, impasse, não... Parece-me para mim que é forçado. Pois. Parece que para mim é forçado. E isto pode incitar, portanto, a instrumentalização de um verdadeiro impasse. Mas, na minha opinião, não existe impasse neste momento. O que há é que as partes, de facto, precisam de discutir. O Presidente da República sempre vem dizendo: eu estou comprometido com este processo, não há de mudar nada em relação ao que eu e o ex-líder da RNAM, já falecido, acordamos. Estou pronto para trabalhar com a atual liderança da RNAM. Portanto, não há problemas aqui de impasse nenhum. Quando uma das partes condiciona, portanto, a realização de uma decisão à aceitação da outra, como é que nós chamamos? Isso é forma diferente de ver as coisas, que não significa necessariamente o impasse. Por isso mesmo é que as bancadas decidiram adiar a sessão para se conversar. Está-se a conversar neste momento para se ver como é que nós arrumamos as matérias da agenda desta sessão extraordinária da Assembleia da República. Mas é preciso que se compreenda uma coisa aqui também, né? Estamos a caminho das eleições autárquicas daqui até outubro, e desde outubro temos que ter as eleições autárquicas. Seria de bom tom, e toda a sociedade moçambicana gostaria que assim fosse, que a RNAM por essa altura não tivesse armas. Seria de bom tom. Agora, se isto tem que ser colocado na mesa agora para condicionar a discussão da materialização da lei da descentralização ou não, são percepções que é preciso que a gente discuta construtivamente, sem parecer que estamos num impasse, sem parecer que estamos a jogar acusações uns contra os outros, na minha opinião. Ismael Nhacuco, eu gostava de ter também a sua reflexão relativamente a este assunto, que a miúde coloca a sociedade a pensar que as eleições podem ser adiadas, este entendimento que nos chega entre as partes, este impasse que afinal não é impasse, como, enfim, conjugar todos estes elementos. Bom, obrigado por agradecer o convite, cumprimentar aos painelistas e a todos os telespectadores. Bom, indo direto à questão que me coloca, eu quero lembrar aqui que a RNAM, na pessoa do seu líder, desde o primeiro momento, escalonou a forma como os processos, ou a sequência como os processos deviam seguir. E já desde essa altura ficou claro que o primeiro processo que devia ir a debate era o processo da descentralização. E depois o processo dos assuntos militares e mais tarde o processo dos assuntos econômicos. Porque é preciso perceber que esses três processos, eles sempre foram reivindicados pelo líder da RNAM. O líder da RNAM, desde essa altura, e é um pouco aquilo que estava a dizer o Dr. Frangules, consentiu todos aqueles sacrifícios que todos nós conhecemos, até de ter ido para Nampula, depois para Santungira, a Beira primeiro, depois conseguiu sair para Santungira e ficou lá até o fim, consciente de que cada processo levaria o seu tempo. Ora, nós estamos agora numa situação em que o líder da RNAM e o presidente Nhus chegaram a um consenso sobre a descentralização. Reparem que nenhum dos líderes, nem o líder da RNAM, nem o presidente da República, em nenhum momento falou de consenso sobre assuntos militares. O que se falou foi consenso sobre a descentralização. E, de facto, é exatamente essa convocatória que é feita pela Presidente da Assembleia da República para ser chancelada em sede do Parlamento. Portanto, quando a bancada maioritária diz claramente que não vai haver esta sessão, porque deve-se também levar em simultâneo o assunto da descentralização, não sei como é que isso se chama em português, que não seja chantagem, que não seja um impasse. Portanto, tentarmos aqui embelezar, trazer um nome bonito e mais simpático, pode não ser eventualmente a melhor solução. Então, temos que dizer claramente que estamos num impasse e há uma chantagem clara e objetiva do Partido Frelimo em relação a esse aspecto. Mas há um outro aspecto que é muito mais importante do que esse, que é o facto do Presidente da República
ter promulgado a revisão constitucional. Portanto, tendo promulgado a revisão constitucional, todas as outras leis ordinárias que contrariam a Constituição, de princípio, são nulas, salvo o melhor entendimento. Está aqui o Dr. Frangulos, pode nos explicar melhor essas questões de direito. Portanto, sendo nulas, o que estamos a dizer é que, neste momento, não há condições objetivas de haver uma eleição. Portanto, não temos condições objetivas de ir a um processo eleitoral. Ademais, querendo a Frelimo alterar a Constituição, quer dizer, alterar a data da eleição, portanto, alterar a eleição para um futuro que seja depois de fevereiro, automaticamente é inconstitucional, porque o mandato dos membros da Assembleia e do seu presidente cessa no dia 6 de fevereiro. Portanto, é onde completam os 5 anos previstos na Constituição da República. E a pergunta é, e então, como é que se sai disto? Não se pode ir à eleição, não se pode adiar a eleição porque precisa de 2/3 e a Frelimo não tem 2/3. Como é que se resolve este impasse? Quer dizer, chamar isto de que não é impasse, de que não é... Quer dizer, não sei como é que isto se chama, de facto é um impasse. Porque a Frelimo sozinha não resolve o problema, não tem condições de resolver. Portanto, a Frelimo está neste momento, como se diz na gíria, com um prego no pé. Se manter, dói, se tirar, dói. Este é um facto. Agora, chantagear a Renamo, também penso que não é a melhor solução. E é preciso nós percebermos, eu não sou especialista em assuntos militares, mas o Dr. Frangulos está aqui, que foi militar e está na reserva, penso eu, pelo menos esteve nas Forças de Defesa e Segurança. O processo para se desmilitarizar alguém, reintegrar alguém, não é um processo que se vai discutir em sede do Parlamento em 2 dias. É um processo que, por si, ele terá que ter o seu tempo, terá que ter o seu momento. Portanto, é preciso resolver problema a problema. Neste momento, vamos resolver o problema da Constituição, das leis eleitorais, garantir que efetivamente haverá eleição em outubro. Resolvendo este problema, abre-se espaço para irmos ao assunto número 2, que é da desmilitarização. Indo à desmilitarização, é preciso ter o fichamento de todos os membros que deverão ser arrolados pela Renamo. É preciso garantir que essas pessoas vão ser integradas nas Forças de Defesa e Segurança, Polícia, Forças Armadas e o CIS. Aqueles que não vão ser integrados por algum motivo terão que ir à reserva. Este é outro processo, tratar das reformas, das pensões para estas pessoas, dos subsídios de reintegração. Será que temos condições de tratar isto hoje? Por que a Frelimo está a vir aqui com tanta hipocrisia, com tanta utopia? Se disséssemos a Frelimo, ok, estão aqui os tantos homens da Renamo, deem pensão amanhã, havíamos de dar? Não podemos andar a enganar as pessoas. Eu acho que Moçambique já sofreu bastante para nesta fase em que Moçambique está, continuarmos quer dizer, a humilhar o povo moçambicano, a maltratar o povo moçambicano. O povo moçambicano não quer mais a guerra. E eu ouvi da boca do porta-voz da Renamo, que a Renamo está disposta de até amanhã, se tiverem criadas todas as condições objetivas, para entregar os homens. Então, o que é que falta de facto? Portanto, apareceu o chefe da bancada da Frelimo a dizer isso em sede do Parlamento, volta e meia, aparece o próprio presidente do partido. Portanto, estou a aliar aqui a posição do Presidente da República e do Presidente do partido. Apareceu o Presidente do partido a confirmar que não vamos dar passos subsequentes sem tratar do assunto da desmilitarização. E o colega diz aqui que isso não é chantagem. Eu não conheço outro nome para este tipo de atos. Portanto, eu acho que é preciso nós desamarrarmos estas questões todas, porque quem perde com isto é o povo moçambicano. E ademais, a continuar este impasse, a não haver eleições,
o país perde, os doadores vão de facto consubstanciar aquilo que são as suas ideias já formadas de que Moçambique não é de facto um Estado democrático, não é de facto um Estado de direito, e vão penalizar todo o povo moçambicano por causa do partido que governa este país, que é o Partido Frelimo. Eu acho que é desnecessário. Bom, eu estou a dizer que não existe impasse, porque estive precisamente atento às declarações das duas partes. Ouvi a chefe da bancada da Renamo a dizer é do interesse primário da Renamo que aqueles homens sejam desarmados, integrados na sociedade moçambicana e reintegrados na sociedade moçambicana onde já estiveram. Ouvi da parte também da Frelimo dizer-se é do interesse de todos nós moçambicanos. Ouvi da voz dos representantes dos partidos políticos extraparlamentares que é de interesse de todos os moçambicanos que os homens da Renamo sejam reintegrados. Então não há desacordo aqui. Não há opiniões diferentes aqui sobre como é que esses homens devem ser reintegrados. A questão de quando é que o assunto se discute, se é agora ou depois, eu penso que é uma questão mesmo de entendimento, não é de impasse. Por quê? Porque se o pacote sobre como reintegrar esses homens estiver pronto e tiver sido depositado na Assembleia da República, não estou a ver razão para não ser agendado agora, nesta sessão extraordinária que vai ter lugar para discutir questões da descentralização. Matava-se 2 coelhos numa só cajada. Qual é o problema? Não estou a ver qual é o problema. Porque todos os documentos depositados na Assembleia da República em relação ao processo da paz, primeiro foram consensualizados em algum lugar, nas discussões entre os líderes que estiveram a discutir este assunto. Agora, se todos estão agora na Assembleia da República, eu pergunto, não sei se é o caso, eu pergunto, qual é o problema de os dois serem discutidos nesta sessão extraordinária? É preciso a gente agendar uma outra sessão extraordinária para discutir um assunto que tem a ver com o mesmo processo de paz, que também tem a ver com o assunto da descentralização? É um problema de entendimento isto aqui, é um problema de pensar, podemos fazer agora ou fazer depois. Fazer agora porque senão pode haver batota. Tudo isto aqui não representa impasse para mim, representa uma questão mesmo de entendimento que pode ser acertada, sentados a discutirmos claramente como é que este assunto deve ser entendido e deve ser tramitado. Dr. António Fragoso, uma vez mais convido-lhe a vir aqui à conversa. Eu devo confessar com toda a franqueza que não é do meu perfil discutir conceitos, sobretudo quando se trata de debate que o povo quer ouvir substância. Vir discutir o conceito impasse, eu chamo isto uma retórica órfã de pai e mãe. Porque as pessoas querem ouvir o que é que de facto está a acontecer e o que está a acontecer para onde é que nos pode levar. Ora, vejamos, o meu colega hoje do debate até começa muito bem. Diz assim, e eu apontei, é preciso separar estes 2 processos. Se são 2 processos, eles até já estão separados pelo próprio conceito. Isto é, um processo que começa e fecha e o outro que começa e fecha. E mais do que começar e fechar, um processo independe do outro processo. Isto temos que ficar bem claro, mesmo quando estivermos aqui a discutir a lógica do conceito e tudo mais. Ora, é preciso que, de facto, se clarifique isto de descentralização. Começa a grande contradição do doutoríssimo João Julião Cumbano, falei bem? Julião João Cumbano, quando diz que a questão da descentralização está fechada. Não pode ser verdade, é simplesmente falso. Por quê? Porque o processo de descentralização tem 2 nuances. Tem uma nuance que é formal, tem uma nuance que é material. Ora, eu digo com todas as letras que é falso, porque até as leis materializadoras da lei principal da descentralização não estão aprovadas. E a materialização, de facto,
não de jure. A materialização, de facto, do processo de descentralização tem que culminar com a eleição, com o processo de eleição para poder termos as autarquias, etc., descentralizadas. Ora, o que eu, pelo menos, entendo é que até podia não existir a descentralização, existir a desmilitarização. E esta é uma das provas mais evidentes de que estes dois processos independem, cada um do outro. Ora, estar a condicionar, como quer-me parecer que domina melhor até as leis físicas e químicas, e eu sou apenas um curioso, mas quando você tem que formar uma molécula de água, que são as chamadas normas técnicas, nós temos as normas sociais, mas a norma técnica, ou você junta a molécula lá de hidrogênio e entra com a valência 1, se não me engano, oxigênio, só assim que pode, com a valência 2, que pode obter uma molécula de água. Fora disso, vai sair qualquer coisa, pode até molhar, mas que não seja água. Ora, nós aqui temos que reparar que a chefe da bancada parlamentar da Frelimo, com todos os lábios que a terra vai comer, diz: não há de haver nenhuma lei, portanto, dessas materializadoras, porque nós estamos a ver sinais, queremos sinais de desarmamento. Isto eu apontei na hora quando ela estava a falar. Queremos sinais de desarmamento. Está a condicionar. Eu não estive lá nas conversações entre os dois líderes. O que nós sabemos é aquilo que eles nos vêm dizer, o que o presidente da Frelimo vem dizer, o que o presidente da RENAMO também nos vinha dizer. E uma das coisas que eu até tenho apontado aqui, mas é melhor ler diretamente daqui, que o processo de desmilitarização compreende o enquadramento dos oficiais oriundos das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. E isto implica abrir espaço, tanto nos quartéis como nos serviços. Tem que desmobilizar ou, se quiser, demitir, destituir determinados oficiais para criar vacaturas, para poder fazer esta mistura, tanto na defesa, como na polícia, como nos serviços de segurança. Pelo que se tem escrito e temos lido, é que até a maior resistência está na segurança. Tudo bem, mas este é o processo de desmilitarização, que pode andar lento, como entender, mas o que de facto para mim se torna incongruente é tentar condicionar, quer dizer, não faz sentido nenhum, condicionar a descentralização à desmilitarização. Tem prazos peremptórios ou dilatórios, depende do que combinaram lá, coisa por cima. Mas, pelo menos em relação aos prazos de descentralização, os prazos são peremptórios. E corre o risco que o Dr. Nhancuco esteve aqui a referir, é que qualquer situação vai atrasar datas peremptórias que já foram marcadas. E isto pode inquinar todo o processo de 2018 e 2019. Mas tudo bem. Agora, vamos lá por partes. Se me permite, não sei se sou permitido, acho que é mesmo importante que eu diga isso. Dr. Frangos, não é correto tratar o processo de descentralização dos órgãos da administração do Estado com as questões militares como totalmente independentes. Não é correto. Porque estes processos foram gerados como vias de solução do mesmo problema. O que nós queremos neste país é a paz. A descentralização sozinha, mesmo posta em prática, sem a desmilitarização da RENAMO, não vai resolver o problema. A desmilitarização da RENAMO sozinha, sem implementarmos em prática o processo de descentralização, também não vai resolver o problema. Então, estes assuntos podem muito bem ser encaminhados em paralelo.
Mas como até- podemos fazer com a corrente até que- elétrica se quiser utilizar as leis da física. Podem ser muito bem encaminhados em paralelo. doutor. E como a Assembleia da República é que vai ter que fazer as leis que vão permitir que estes dois processos possam ser formalizados. E se os instrumentos para a formalização destes dois processos já estiverem em sede da Assembleia da República, não estou a ver a necessidade de agendar 2 sessões da Assembleia da República para a formalização desses processos, doutor, para a aprovação das leis que formalizam esses processos. vamos lá só perceber É por isso que estou a dizer, insisto em dizer, que isto é um problema de entendimento. A falta de entendimento, naturalmente, pode, como eu dizia já na minha primeira intervenção, pode conduzir a um impasse material. Mas ainda não estamos numa situação de impasse. Não devem ser essas declarações que ouvimos recentemente das chefias das bancadas que devem nos fazer chegar à conclusão de que o processo encalhou, está no impasse. Não, não está. Por quê? Porque há aqui uma comunhão de vontades. Aprovamos a lei-mãe, a revisão da lei-mãe está aprovada e todos nós estamos ávidos que isto seja materializado. Portanto, queremos chegar às eleições. Acho que não há ninguém que está interessado aqui em adiar as eleições de 10 de outubro próximo para as autarquias. Não há ninguém. Portanto, nem a Renamo, nem a Frelimo, não interessa a ninguém o adiamento desse processo, neste momento. Pelo menos pareceu assim para mim quando eu ouvi as declarações das chefias das bancadas. Então, onde está o impasse? Não vejo. Temos que arranjar uma coisa, um cronômetro a questão aqui. que eu coloco Temos que arranjar um cronômetro para começar. A questão que eu coloco é como sair desta situação. É que parece que as partes de facto ficaram ali, fincaram o pé. A Frelimo, como muito bem fez a referência, chefe da bancada, não avança sem que haja uma Mas questão das militarizações. eu já disse aqui, e eu não estou a inventar nada, que a roda já está inventada há muito tempo, só se pode acrescentar os dentes ao seu belo prazer. Uma das coisas que eu sempre disse aqui, se alguém tem estado a ouvir-me, é que estes entendimentos, não interessa o conceito, estes acordos de que a gente aqui está toda hora a falar. Estamos a falar de contratos. Não é mais do que um contrato e todo o contrato, todo o acordo obedece a princípios pré-existentes que são pórticos, que são angulares para uma determinada existência e objetivo. Ora bem, uma das coisas, um dos princípios claviculares é o princípio da boa-fé nos contratos, em todo o contrato. Quer seja casamento, quer seja um contrato de compra e venda, quer seja um contrato social com a sociedade, quer formar uma sociedade-estado, o princípio da boa-fé deve imperar e governar toda a ação e toda a relação. Ora, a mim o que me põe completamente atônito é que temos estado a acompanhar este processo desde que começou. Aqueles outros que deixaram de existir, as conversações da João Kishi-san, etc, etc. Retomadas as conversações, nunca em nenhum momento disseram que este processo só pode acontecer se, caso. Não. É um conceito novo que está sendo trazido. Nunca em nenhum momento se condicionou o desarmamento, não é? A integração e tudo mais ao processo de descentralização. Não há doutor, trazer-me aqui, não é? Ou um jornal que diga, olha, o líder da Renamo ou o presidente da República disse que este é um dado novo e quer saber mais, é um dado pós-mortem do líder. Sabe o que é que estou a perceber? Aqui é uma questão que é importante nós dizermos. Eu sou muito atento. Doutor teve oportunidade. Nós podemos pegar na palavra da chefe da bancada da Frelimo. Não há de haver discussão de leis para a implementação da descentralização dos órgãos da administração pública do Estado enquanto haver um partido armado. Esta interpretação
tão rigorosa e taxativa como está sendo feita. Enquanto houver partidos quando houver armados, é o partidos que ela armados, diz. sim, quando houver partidos armados. Esta interpretação taxativa e rigorosa que está a ser levada para este debate parece mostrar vontade de que nós queremos que haja impasse neste processo. Por que é que nós não podemos admitir, por via mesmo de hipotização, como se faz também em direito, quando se quer determinar Claro. que facto é, por que é que não podemos admitir que os pronunciamentos de algumas das pessoas que ouvimos publicamente falar sobre esse assunto podem não ter sido muito felizes, como muitas vezes doutor, acontece. doutor Por que é Comando. que estamos a tomar isso como se fosse um assunto que foi discutido e se tomou esse tipo de decisão no seio dos órgãos que tomam Mas isso decisões tem dentro do resposta, Partido doutor. Filipe? Isso tem resposta, doutor. Não temos certeza sobre isso. A resposta desta pergunta que coloca é o facto do próprio presidente do Partido Frelimo e presidente da República ter dito no dia 25 de junho que de facto não haverá nenhuma sessão extraordinária enquanto a RENAMO não se pronunciar sobre a desmilitarização. Isso é da boca do próprio chefe de Estado. Pronunciar-se. E portanto, Pronunciar-se é uma coisa. portanto, doutor Kumana vir aqui dizer que pode ter sido uma intervenção infeliz da chefe da bancada da Frelimo. É demagogia. É demagogia. Pronunciar-se não quer dizer... O fato de a RENAMO O ser presidente da solicitada... República, olha, A doutor, RENAMO ser solicitada a pronunciar Doutor. sobre desmilitarização não quer dizer Vamos em partes, que doutor. não vamos em fazer partes. nada. Vamos em partes. Temos a oportunidade de falar. O discurso pronto, que foi feito pela chefe da bancada da Frelimo, quer o discurso do presidente da República, pelas posições que ocupam, quer de membro da comissão política e de presidente do partido, elas são vinculativas. Portanto, não se pode pensar que quando um membro da comissão política de um partido vem dizer algo e depois o que é dito é consubstanciado pelo órgão máximo do partido, que é o presidente, que a gente vem aqui dizer que não pode ser um comentário infeliz. Na Mas o mais Frelimo, o importante, presidente não é órgão. Na Frelimo, o presidente do mas o mais partido não é importante, órgão. Presidente? o mais importante. Aonde? Nos estatutos da Frelimo, o presidente da Frelimo não é Não conheço órgão. os estatutos da Frelimo, também acho que a discussão não é essa. Mas, no geral, costuma ser assim. Porque os presidentes tomam decisões unilaterais, individuais, inerentes a essa posição, de princípio é um órgão. O facto Agora, é que... o facto é que há um impasse. Quer dizer, chamemos como quisermos, mas há de facto uma situação que não permite que o processo de descentralização avance. Isto é um facto. Agora, o que nós temos que vir dizer aqui é quais são as soluções para isto. Quais as saídas Portanto, para este impasse e, acima de tudo, como é que os meus Neste convidados momento, podem ajudar, é aquilo que eu disse também a logo no pensar no início. desbloqueio desta É o que eu situação. disse logo no início. O maior perdedor deste processo vai ser sempre o partido que está no governo. Porque em nenhum momento os outros partidos vão ser olhados como negligentes neste processo, sobretudo pela comunidade internacional, que já investiu muito dinheiro. Olha, só para a sessão extraordinária foram tantos e tantos recursos que foram investidos para não acontecer, quando há famílias e famílias e famílias a morrer de fome neste país, e me aparece alguém, quer dizer, por uma questão até caprichosa, podemos assim dizer, porque de facto não interfere um processo no outro, vir levantar este assunto. Olha, honestamente falando, na história de todos os conflitos militares que já ocorreram a nível do mundo, nenhuma organização foi desmilitarizada em 3 meses. Portanto, estamos a trazer uma falsa utopia. Não se pode inventar. O que se tem que fazer neste momento é criar garantias mais do que suficientes para que a nova liderança da RENAMO consiga, de facto, ter espaço de manobra para que os seus homens se sintam mais à vontade. Porque há um problema que aqui se levanta, que é fundamental, que nós estamos a discutir, que é o problema da confiança. Se a liderança, se o líder da RENAMO, o Afonso Dhlakama, e o Filipe Nunes chegaram a um consenso de que vamos avançar para o processo de descentralização, e repare que até a morte do líder da RENAMO, um pouco depois, o Filipe estava muito feliz de que o processo estaria nas mil maravilhas. Quando a RENAMO toma a decisão de
residir o seu líder em Santo Gira, é onde começa aqui o problema. Mas está em Santo Gira e então como é que se faz isto agora? Portanto, a Frelimo consciencializou de que seria tão fácil, mas tão fácil resolver o conflito com o general Ossufo Mamadou de Maputo. Mas é preciso perceber que cada processo é um processo e vai levar o seu tempo. Neste momento o que o povo moçambicano quer é a paz. O que tranquilizará o povo moçambicano é avançarmos para este pacote eleitoral, é garantir que as eleições vão se realizar e que o processo de descentralização vai acontecer também no seu tempo. E eu acho que esta garantia, que até foi dada pelo próprio general Ossufo e foi dita também pelo porta-voz da Renamo, de que a Renamo está disponível para a qualquer momento entregar os homens, penso que esta afirmação dita publicamente é condição mais do que suficiente para o povo moçambicano perceber de que, de facto, há vontade por parte da Renamo de entregar estes homens. Portanto, eu acho que... Esta questão dos timings, colocando por hipótese que a sessão extraordinária acontece nos próximos dias, a questão da desmilitarização, desarmamento dos homens da Renamo, pode acontecer, tem espaço para acontecer, até, portanto, a realização das eleições em outubro e a questão ficar, diga-se, resolvida, de forma tranquila, como se pretende que seja? Não, eu penso que aqui está-se a jogar com estratégias até leoninas, isto é, a Frelimo está no poder, tem todos os meios de produção, então joga com todos os meios que tem ao seu alcance para encontrar uma certa vantagem. Como foi aqui aflorado, o processo de desmilitarização não é um processo assim muito leviano, não. Para mim, o que é real e possível, não é haver o processo eleitoral no âmbito da lei nova, que é da descentralização, e outras leis que materializem esta. Porque boa parte da máquina eleitoral já é expert neste ofício. Não é uma máquina nova, está esse CNE e tudo mais. A única coisa que há é uma mudança da lei. O processo eleitoral em si é uma rotina para estes órgãos. Mas o processo da integração, enquadramento, descentralização, ainda enquadramento naquilo que se chama reinserção, enquadramento social, é um processo um bocado complicado. E é preciso, quer dizer, eu não gosto muito de andar à volta da rotunda. Eu gosto de dizer diretamente. E eu, pelo menos, leio e entendo que isto aqui não é uma falsa ameaça. Não vamos entregar armas enquanto os nossos oficiais não estiverem lá. Não vamos entregar as armas a alguém não credível, para depois com as mesmas armas nos perseguir. Esta afirmação é do Ossufo, mas é a continuação das afirmações do seu chefe. É preciso lembrar-se que enquanto o Gakama estava em Nampula, o Ossufo estava em Santo Gira. Ora, o que vai acontecer aqui, apesar de estar a recusar a existência do impasse, é até, mais uma vez, isto cair no descalabro. Porque sabe muito e bem. Primeiro, sabe que sei, e eu sei que sabe, que na Frelimo existem duas fações relativamente a estas matérias, sobretudo a questão de desarmar agora ou não a Renamo. Há uma ala que nem sequer a existência da Renamo como partido queria. Daí que não tenho dúvidas quando a chefe da bancada, porque ela é simplesmente uma caixa de ressonância, né?
dessa ala dura, vem dificultar todo este processo. E não começa aqui com as leis de materialização. A própria lei da descentralização sabe muito bem, doutor Kumbano, que não foi de nascimento fácil. Inclusivamente, o presidente dela, da Frelimo, né, o presidente da Frelimo, tinha que ter mediador para poderem comunicar-se, o presidente e a chefe da bancada. Isto foi do domínio de todos, não há quem não sabe disso. Não, simplesmente não se faz o uso, porque pronto, o que interessa é que no fim a descentralização apareceu. E como se não bastasse, deve saber que quando a lei veio do governo, porque a proposta é do governo, né, já tinha alterações substanciais, inclusivamente que conspurcavam, né, o próprio entendimento e o próprio objetivo da lei. E depois, mais, dizia-se que os acordos entre o líder da Renamo e o presidente da República era um dado acabado. Mas, entretanto, sofreu as alterações que sofreu na discussão. Depois, quando veio sob proposta, tinha umas armadilhas jurídicas. E eu disse num dos programas aqui, e o que estou a dizer, o doutor Kumbano sabe muito bem, já se propunha as primeiras 3 pessoas para presidente do município, primeiro, poderiam vir de qualquer círculo eleitoral e não daquele município. E o presidente do município poderia sair de qualquer um deles, não o primeiro, porque a proposta do Dato Moano, que foi diferente da nossa, porque nós temos uma ala que é a ala da oposição a estas ideias de matar um direito já adquirido, como o da eleição direta do presidente, mas voltou-se para trás, tudo bem, mas no voltar-se atrás, o argumento era de que o cabeça de lista era aquele, e não podia ser outro. Na saída seguia o segundo, mas a proposta que entrou há pouco tempo já trazia isso e ainda trazia outras coisas mais, o que significa que simplesmente, né, o governo foi forçado a parir esta descentralização. Final da sua intervenção, até porque dentro de instantes vamos partir para outro tema. Eu queria comentar a última reação em relação a isso. Sim, a minha última reação sobre este tema seria a seguinte: os meus pares do painel estão a misturar as suas crenças ou querem transformar as suas crenças numa realidade que ainda não existe. Como eles acreditam que estamos a viver o impasse que eu repito e justifico, não existe ainda. O que há é um mal-entendido e pode ser resolvido, e é nesta direção que eu penso que nós devemos ir neste debate, e pode ser resolvido por estarmos serenos, sem acusações. Por isso mesmo é que eu não acredito que haja acusações agora, e dizermos, mas afinal, o que é que nós concordamos? Concordamos que queremos paz, não é verdade? Sim. Então, mas a paz consegue-se como? Há 2 caminhos que nós já acordamos anteriormente, e por isso mesmo é que formamos 2 comissões. Uma para discutir a chamada questão do DDR, né? Desmilitarização, desmobilização, desmilitarização e reintegração. E depois a outra, que é também uma parte deste processo de pacificação efetiva de Moçambique, que é descentralizarmos os órgãos da administração do Estado. Ok? Concordamos isso. Ok. A Assembleia da República já aprovou a lei da revisão da Constituição, já foi promulgada. O que falta é materializar mesmo. A Assembleia da República já tinha agendado uma sessão extraordinária que ficou atrapalhada porque apareceram ideias desta natureza de que, bom, como existe, se é que existe de facto, não tenho certeza disso, se há a possibilidade de a gente discutir a questão da desmilitarização nesta sessão extraordinária, por que não podemos levar o pacote todo junto? Ok,
se o aparecimento desta agenda, se há alguém que não concorda, tudo isso resolve-se com a gente discutir serenamente, sem estarmos a dizer, não, porque o fulano porque nunca foi uma condição, etc. Nós podemos sentar e discutir este assunto e dizer, agora não é temporário, agora é extemporâneo, agora não pode ser. Podemos discutir isso numa boa, sem precisar de andarmos aqui a inventar que há impasses. Não se faça de desentendido quando entende bem as coisas epistemologicamente. A sessão extraordinária foi convocada com um único ponto de agenda. Concordo? Concordo sim, mas está bem, doutor, o regimento, doutor, de repente, se há impedimento, doutor, se há impedimento, essa sessão extraordinária, um momento só, se há impedimento da alteração da agenda, eu não conheço o regimento da Assembleia da República, não conheço o regimento da Assembleia da República. O regimento não permite a introdução de novos pontos. Então, se o regimento não permite de ponderar a necessidade de a gente discutir isso, precisa ser, não tem lá diversos, não há, quando é uma sessão extraordinária, discute-se os pontos da agenda. Logo, estarmos aqui a discutir uma coisa que se conhece bem as leis, não pode ser forçado. Então significa que estamos a interpretar mal as pessoas que se pronunciaram sobre este processo. Ou as pessoas que se pronunciaram no sentido de se ver esse impasse hipotético, que eu acho que é hipotético que existe aqui, não se pronunciaram corretamente. Não se pronunciaram corretamente. Nós num debate deste, o que eu acho que devemos fazer não é exacerbar essas posições, é procurarmos corrigir e fazermos as pessoas perceberem que a maneira de interpretar esses assuntos que têm que ser discutidos na Assembleia da República não está correta, e no caso do Dr. Falangouros, que conhece as leis, devia estar aqui a dizer, porque o regimento não prevê, este assunto nem tem cabimento para ser discutido, portanto, nem é matéria para nós andarmos a debater aqui. É só chamar a atenção às pessoas que estão a fazer esse tipo de pronunciamentos para não o fazerem outra vez. Eu chamar a atenção, eu comento. Então, isto não é problema. Mas quem exacerba é exatamente a bancada da Frelimo, que condiciona peremptoriamente. Não sei se é a bancada da Frelimo que condiciona peremptoriamente, ou é alguém que apareceu como representando a bancada da Frelimo a dizer isso. Em algum momento isso fazer boa coisa é a Frelimo. Muitas coisas aqui. O líder da Rama apareceu a dizer muitas coisas que depois não foram. Não é a primeira vez que também dirigentes da Frelimo disseram coisas que depois não foram. Portanto, nós aqui, eu acho que nós devemos funcionar não como agentes de instigação de confusão, nem de impasse, mas agentes de facilitação do diálogo que tem que existir para que este aparente impasse possa ser ultrapassado rapidamente e possamos caminhar para o caminho da pacificação de Moçambique mais rapidamente. É o meu ponto de vista. Muitíssimo obrigado por esta análise em relação ao nosso primeiro tema, o impasse no processo de paz em Moçambique. Aqui, portanto, o Dr. Julião Kumbana dizer que o termo impasse é muito forçoso, é que deveriam ser um mal-entendido. Há um mal-entendido, portanto, entre as partes, entre os dois partidos, para que este processo não tenha, ou melhor, esta sessão extraordinária que deveria discutir o pacote de descentralização, mais este ponto que foi depois adicionado, possa ou pudesse acontecer. Eu gostava de convidá-los de seguida a olharmos para um outro tema de análise ainda para esta noite, que tem a ver com o abandono, portanto, massivo de quadros do MDM. Começaria por pedir a minha realização que nos contextualizasse com essa confirmação, hoje tornada pública, da saída de Venâncio Mondlane, deputado ou ex-deputado do MDM na Assembleia da República, daquele partido, e na sequência também vários outros correligionários de Venâncio Mondlane abandonaram o partido MDM. Dr. António Frangulos já tinha anunciado aí há umas semanas também o divórcio. Ainda não formalizou o divórcio, mas já foi tornado público. Vamos olhar para esse apontamento de reportagem e voltamos aqui para a análise. Depois da sua polêmica indicação à cabeça de lista do MDM para o município de Maputo, a qual veio a recusar, Venâncio Mondlane emitiu um comunicado esta sexta-feira à delegação do MDM da cidade de Maputo a anunciar a sua saída do partido. Venâncio Antônio Bila Mondlane, deputado da Assembleia da República,
na 8ª legislatura, com as funções de relator da bancada parlamentar do MDM, por incompatibilidades e constrangimentos que lhe foram impostos para prosseguir com as suas funções de acordo com os nobres interesses do povo moçambicano e os ideais que nortearam sua adesão ao partido, vem por este meio apresentar o presente documento de renúncia da qualidade de membro com efeitos imediatos. Diz o comunicado, Venâncio Mondlane emitiu outro documento enviado ao Parlamento, no qual anuncia também a sua saída da Assembleia da República como deputado pela bancada do MDM. O político diz haver constrangimentos para que continue como deputado do terceiro maior partido com assento no Parlamento. Venâncio Mondlane passou a ser membro do MDM em abril de 2013, ano em que concorreu à capital como candidato deste partido às eleições autárquicas, tendo perdido com 42% dos votos. Pois bem, e ainda hoje foram tornadas públicas a saída em massa de vários membros do Movimento Democrático de Moçambique ao nível da cidade de Maputo e foram, por aquilo que ficou entendido, filiar-se a Renamo. Vamos acompanhar este apontamento da reportagem. Perdiz é um símbolo que não gosta de comer nas mãos dos outros. Por isso, tem que ser respeitado. A falta de democratização no seio do partido e projetos concretos para governar, bem como o apoderamento do poder de forma absoluta pela família Simango, são alguns dos elementos apresentados pelos membros do Movimento Democrático de Moçambique, que nesta sexta-feira anunciaram a sua saída do Partido do Galo e manifestaram seu apoio incondicional a Renamo e Venâncio Mondlane. Não temos outra alternativa se não nos juntarmos a Renamo, que é, de facto, neste momento, o único partido da oposição com capacidade real de ganhar as eleições autárquicas de outubro deste ano e eleições gerais de 2019 e governar Moçambique. A Renamo apresenta-se neste momento, mesmo depois da morte do seu líder histórico, o presidente Afonso Dhlakama, como sendo a única alternativa credível para tirar o país da inércia em que se encontra e uma governação lastimável do ponto de vista econômico e político. Ismael Nhankukwe, em representação dos membros que abandonaram o MDM, diz que o coletivo continuará a apoiar Venâncio Mondlane. O engenheiro Venâncio Mondlane continua a ser a nossa preferência para a cabeça de lista para a cidade de Maputo, daí que reafirmamos o nosso apoio incondicional à sua candidatura, pelo que solicitamos que se junte a esta grande família Renamo para juntos realizarmos o sonho de transformar Maputo na Suíça da África Austral. A Renamo, representada por Gania Moussagi, membro da Comissão Política, deu as boas-vindas aos novos membros e ela não confirmou e nem negou que Venâncio Mondlane será cabeça de lista da Perdiz nas eleições autárquicas para a cidade de Maputo. A Renamo, como partido, tem os seus órgãos e que, de facto, dentro de breve, dirá alguma coisa quanto a Venâncio Mondlane. Mas nós, de princípio, já recebemos o Venâncio Mondlane. Estas palavras da senhora Gania são um sim. Venâncio Mondlane está na Renamo. Bom, eu penso que a pessoa indicada para dizer se sim ou não é o próprio engenheiro Venâncio. Agora, a expectativa que nós temos é que, de facto, o engenheiro Venâncio lidere este grupo, lidere este processo, que seja de facto o candidato da Renamo para estas eleições. Portanto, esta é a expectativa que as bases, neste momento, que se juntaram a Renamo tinham e têm, e portanto é isto que nós também pedimos à Renamo para que trouxesse o engenheiro Venâncio para nós, em conjunto, podermos enfrentar as próximas eleições e lograr os sucessos desejados. Se noutra semana eu perguntei ao Dr. António Frangulos as suas motivações para o divórcio
com o MDM, não posso deixar de lhe perguntar quais foram as motivações que levaram, portanto, a que vários membros do MDM, pelo menos a nível da cidade de Maputo, tomassem esta decisão de acompanhar Venâncio Mondlane e seguir, diga-se assim, para Renamo. Bom, é preciso perceber que o desalento dos membros do MDM já vem de algum tempo para cá. Portanto, houve uma expectativa muito grande no seio dos membros em relação à forma como o partido devia ser gerida. E, portanto, penso que, a bem da verdade, é preciso dizer claramente que um dos grandes problemas que o partido foi tendo ao longo deste tempo é a gestão do partido, do ponto de vista da liderança. No entanto, que nós temos o presidente do partido na Beira e temos o Lutero Simango em Maputo. Portanto, esta dupla gestão não permitiu que alguns processos fossem facilmente implementados no partido. Questões muito simples, eu teria aqui que ter um tempo da antena de 2, 3 dias para fazer um rol de todos os problemas graves que o partido teve. Mas repare que desde a fundação do partido, quadros sonantes do partido, eu estou a falar desde o tempo que eu me filiei ao MDM, a doutora Ivete Fernandes, que foi a pessoa que me recebeu no MDM em 2009, que era uma senhora muito ativa, abandonou o partido e seguiram-se daí vários abandonos do Ismael Mussá, do Colasso, etc., que foi ficando, quer dizer, uma situação insuportável e assistimos agora o total desprezo pelo mobilizador, o ex-mobilizador, o Geraldo Carvalho, que foi uma pessoa que do ponto de vista estratégico, foi a pessoa que levantou a cidade de Maputo. O primeiro quadro que trabalhou na cidade de Maputo foi o Geraldo Carvalho e mobilizou massas. Portanto, o Geraldo Carvalho era uma pessoa muito acarinhada na cidade de Maputo. E depois, com o aparecimento do engenheiro Venâncio, as coisas foram crescendo. E, portanto, o partido nunca viu com bons olhos o aparecimento de novas figuras carismáticas. Entretanto, a família MDM sempre teve espaço para, a nível interno e democraticamente, discutir, analisar estas questões. Olha, eu penso que o Dr. Frangulos disse muito bem que o Dr. Frangulos não esteve no primeiro congresso, mas desde o primeiro congresso nós temos nos debatido sobre a questão de eleições diretas dos órgãos do partido, e o que se disse nessa altura é que o partido tinha poucos anos de existência, que esta questão podia ser deixada para o segundo congresso. E no segundo congresso o que se assistiu foi um total desrespeito e até de alguma perseguição aos quadros que estavam a propor estas alterações ao estatuto. E isto não para por aqui. Portanto, é um rol muito grande. Esta gestão, se reparar, se você for verificar o que está a acontecer na Beira, até dentro do município, esta forma de gerir o partido. Ora, vou dar um exemplo muito simples. O membro da Brigada Central que liderou o processo da escolha do candidato da cidade da Beira foi o cunhado do presidente do partido, portanto, o Moisés Xenene. Portanto, só este facto descredibiliza a própria candidatura do próprio presidente Davis, no entanto, que candidato para Beira. Portanto, estamos a falar aqui de aspectos muito simples. O engenheiro Venâncio nunca submeteu a sua candidatura para a cidade de Maputo, mas foi diabolizado na imprensa, até dito que era o candidato do MDM. As bases do MDM queriam o engenheiro Venâncio. E são estas bases que hoje, porque não podem apoiar o engenheiro Venâncio, estão a convidar o engenheiro Venâncio para ir para Renamo para apoiar o engenheiro Venâncio. Portanto, este namoro já vinha acontecendo. Deixe-me ouvir o Dr. António Frangulos também, a sua leitura em relação à situação do MDM, esta procissão. Bom, e há poucos meses das eleições, esta via sacra, sim senhor, pode de alguma forma sentenciar... A caminho do Calvário. Pois. Não, mas é assim, eu quando alertava, não é? No lugar de me levar a sério,
puseram-se aí aos insultos e insinuações, mandataram porta-vozes só para detratar, etc, etc. Mas eu penso que todas as teorias que trouxeram a terreiro estão a cair por terra. Eu lembro que uma das teorias era de que não, porque as pessoas, os ditos quadros entraram para o MDM com a expectativa de que iam ocupar imediatamente cargos e não sei o quê. Olha, é uma teoria. O Dr. Ismael Nhacuco, ele não disse, ninguém mais fez referência, ele me permite que eu faça referência, é chefe da bancada, era até agora, até então, desculpe, chefe da bancada da Assembleia Municipal. Portanto, tem um cargo. O engenheiro Venâncio era deputado, já pediu a renúncia, e relator. Mas, se fosse verdade que ia à procura de cargo, eu não estou a ver cargo melhor neste país que ir para ali, que eu lá estive também. Portanto, essa teoria é uma teoria apenas para poder, eu chamo de teoria atentória à dignidade, à honra e ao bom nome do indivíduo por exercício da sua liberdade individual, porque para eu me filiar num partido, eu uso a minha liberdade individual. Quando não estiver disposto a continuar, é lógico que eu comunico que já, quer dizer, anuncio o divórcio. Isto é como tudo, é como o casamento. Se algum parceiro chegou à conclusão que não está a dar, que se enganou, tem como corrigir, pedindo, portanto, o divórcio. E isto não é nenhum mal, não é nem falar mal do marido, nem marido da mulher. Mas se chegou à conclusão, depois de bem pensar, eu penso que sim. Agora, a segunda questão, que eu também alertava, não tenho a autoridade de avisar, mas alertei, e alertei através deste pódio, que mais virá. Está aí. Eu penso que foram 150 membros do MDM. Os que nós vimos ali, cerca de 20, são quadros. Nesta altura, os distritos todos, à exceção de Catembe, já não têm delegado. Os distritos da cidade de Maputo. Presidente da Liga da Juventude, mobilizadora da Liga da Mulher, o mobilizador da cidade, da delegação da cidade, portanto, a segunda pessoa depois do delegado. Já foram, fazem parte daquele grupo que vimos ali. Será este o prenúncio, se quisermos assim dizer? Do fim? Do fim, não, eu não gosto de afirmar, não tenho elementos para afirmar, mas que é uma grande baixa. E vem mais. Nesta altura que estou aqui a falar, consta, vamos ver, se não acontecer também, ninguém me vai colocar em tribunal, que Matola vem aí, a Beira vem aí, Tete vem aí, Nampula vem aí. Não se fala simplesmente de Chimoio e Climane e Pemba, mas esses sítios que eu referi, vem aí também uma tempestade dentro do copo. Ora, doutor, só uma palavra aqui para o Dr. Cumbano. É verdade que em casa do vizinho não se mete colher. De qualquer das formas, o MDM é um partido que tem a sua expressão política no nosso país, portanto, granjeia o respeito de muitos cidadãos. Esta situação que está a acontecer no MDM, que leitura é que faz? De que é prenúncio, ou pode-se considerar prenúncio? E, sobretudo, quando falamos da evasão de vários membros, praticamente no limiar da realização das eleições autárquicas, olhando para aquilo que foi o desempenho do MDM nas últimas eleições, e por estas questões todas, que leitura é que se pode fazer desta situação? Bom, a leitura que eu faço sobre o que está a acontecer com o MDM, eu fiz já no princípio. Posso dizer aqui
que quando o MDM estava em processo de formação, eu fui contactado para fazer parte do partido. Eu declinei esse convite. E eu dizia para a pessoa que foi mandatada para me fazer o convite o seguinte: vocês, meus compatriotas, vão utilizar mal o Davis Mango e vocês vão enterrar a carreira política dele. E provavelmente vocês também enterrem as vossas carreiras políticas se vocês estão a sonhar uma coisa dessas. Porque criar um partido não é como se criou o MDM. Portanto, o MDM está a ser vítima do seu próprio processo de surgimento. Vamos lá dizer com muita honestidade, é um partido constituído por dissidentes de outros partidos políticos. São maioritariamente dissidentes da Renamo que fundaram o MDM. Eu acho que era melhor que este grupo de dissidentes da Renamo que fundou o MDM, não concordando com certas formas de fazer democracia interna do partido, que nem sei se existe, não concordando com certas formas da liderança dirigir o partido, tivesse encontrado uma forma interna de resolver o problema, como acontece com boas organizações. O MDM é um partido que, na minha opinião, surgiu sem ideal. Se alguém perguntar qual é o ideal do MDM que fez com que todos aqueles que se aglutinaram e se identificaram com a causa da criação do partido fossem se juntar aí por causa de comungar esse ideal, eu não sei qual foi o ideal da criação do MDM. Foi aquele de que, bom, vamos punir a Renamo porque a ala intelectual que foi formar o MDM, que estava na Renamo, estava a pensar que a Renamo havia de falir por causa da sua saída, porque se pensava que se a Renamo teve aqueles assentos, aquele número de assentos que teve no Parlamento naquela altura, era por causa da força intelectual desta nova juventude que aderiu à Renamo quando a Renamo se transformou num partido político. Portanto, o que eu vejo aqui é de facto o facto de que o MDM, para mim, nunca foi um partido político com ideal. E quando nós fundamos um partido político sem ideal, o resultado, no fim, é este aqui, que estamos a ver agora. Há muitas teorias que se colocam sobre isto, há pessoas que se insultam entre si, mas como dizia o Dr. Farangules, sabe, quando alguém adere a uma organização, é no exercício da sua liberdade individual. Mas também o exercício da liberdade individual tem critérios, né? Eu não vou me juntar a uma igreja sem estar de acordo com os preceitos dessa igreja. Quem quer ser católico tem que aceitar. E se vai querer ser padre, tem que aceitar que não vai casar. Não é para chegar dentro da igreja católica e dizer, não, a partir deste momento em que eu estou na igreja católica, então os padres têm que casar. Essa reforma não vai acontecer muito rapidamente. O que é possível acontecer é a pessoa ser excomungada e ser expulso da igreja. E foi o que aconteceu com Davis Mango quando quis fazer isso com a Renamo. Ele acabou sendo descartado de lá. E o que está acontecendo neste momento é o processo inverso daquilo que nós vimos no início. Todos aqueles que foram expulsos da Renamo, todos aqueles que não se identificavam com a forma do líder dirigir o partido, etc, etc, acharam que o MDM era o lugar onde podiam se encontrar, mas não comungavam o ideal. Então é natural para mim, pelo menos, que haja esse êxodo que está a haver agora. Por um lado. Por outro lado, também é verdade que este parece um partido de família criado por razões de vingança ou qualquer coisa parecida, ou para mostrar que nós também somos capazes. Não se cria um partido assim com este tipo de pensamento, mas estou simplesmente a colocar hipóteses, não estou a dizer que isto é verdade, mas é tentarmos explorar as razões que podem estar intelectuais, que podem estar na origem desta evasão de membros. Fragiliza, na sua opinião? Naturalmente que fragiliza o partido. O MDM está fragilizado. Como dizia o Dr. Farangules, ninguém sabe qual será a sorte do MDM nos grandes municípios, outros que não seja Maputo apenas. Ninguém sabe qual será o destino do MDM na Beira. Ninguém sabe qual será a aceitação do MDM em Nampula. Até já se mostrou que em Nampula o MDM já não é preferido. Portanto, está lá um edil que foi eleito pela Renamo. O MDM é um partido que só nasceu para ocupar o vazio que a Renamo estava a deixar, por causa de querer boicotar os processos eleitorais.
É isto que foi aproveitado. É o único ideal que eu vejo que uniu esta juventude em torno do MDM, que uniu esta massa de nossos compatriotas em torno Olhando do MDM. para aquilo que foi a estratégia usada pela liderança do MDM, quando David Simango, quando Venâncio Mondlane e António Frangolos anunciaram, portanto, o seu divórcio com o partido, que foi algum cometimento e alguma serenidade na forma como trataram. Esta situação de evasão massiva também, julga que deve merecer um aparecimento? Eu poderia considerar isso a tal coisa chamada troca de acusações, porque o David Simango, ele próprio foi acusado de ser ambicioso do poder político. Quando a Renamo disse, não vais concorrer pela Renamo, pelo município da Beira outra vez, queremos outra pessoa, ele evadiu-se e concorreu como independente, porque acreditava que tinha apoio e de facto está a dirigir o município da Beira há 3 mandatos já. Mas ele também foi chamado ambicioso pelo poder. Agora ele está chamado ambiciosos pelo poder aos outros agora que estão a sair do partido dele. Não sei, né? Não conheço a lógica que está no pensamento destas pessoas, mas é ridículo. Que é ridículo, é ridículo. Devia reconhecer a liberdade das pessoas que se juntaram ao MDM. E é preciso lembrar uma coisa. Na verdade, para o MDM conseguir esta camada intelectual que agora está em êxodo do partido para cá, foi namorar essas pessoas com promessas. Não vamos falar disso publicamente aqui, mas essas pessoas, muitas delas foram namoradas com promessas de que de facto haveriam de ter um papel importante, haveriam de ser ouvidas no partido. O que acontece é o contrário. O que aconteceu, na verdade, e sabemos disso, porque se diz aqui, é que a liderança do partido não se abriu. O que queria era contar com os nomes que essas pessoas, de forma individual, já tinham feito na esfera política moçambicana. Portanto, o que foi um aproveitamento político que o MDM fez das pessoas que hoje estão a sair. Eu acho que não é correto olharmos para estas pessoas como simplesmente ambiciosas, uns ambiciosos políticos que estão à procura de cargos políticos, não sei quando. Não é bem assim. Como é que ele veio parar no seu partido? Lembra-se? Talvez é esta pergunta que o Dr. Frangolos devia fazer ao David Simango. O Dr. Nhacuco devia fazer ao... Lembram-se como é que nós viemos parar neste partido? Não foram vocês que vieram ter conosco, foram eles que foram ter com o Mondlane. Foram eles que colocaram o Mondlane como concorrente daqui da cidade de Maputo, mas primeiro tiveram que conversar com eles, fizeram-lhe promessas que depois não cumpriram, né? Quando nós namoramos alguém na base de promessas e depois quando a temos e não cumprimos as nossas promessas porque já ganhamos isso, corremos o risco de perder. É o que está acontecendo, na minha opinião, com o MDM. Esta é a leitura que eu estou a fazer. Agora, se existe ambição política ali, quem não tem? Quer dizer, ser ambicioso não é pesado nesta vida, até porque todos nós devemos ser ambiciosos, porque é com a ambição que as pessoas conseguem fazer alguma coisa. Eu não condeno pessoas que ambicionam poder, nada, desde o momento que essa ambição esteja dentro daquilo que a lei permite. Não condeno ninguém que seja ambicioso de alguma forma, desde o momento que se comporte dentro da lei. Muito obrigado. Meu caro Ismael, qual é o passo que se segue? Está ainda como, portanto, chefe da bancada do MDM na Assembleia Municipal? Não, eu agora no dia 26, na terça-feira, submeti uma carta ao presidente da Assembleia Municipal a renunciar ao cargo e vi nas redes sociais hoje que o MDM já indicou novas pessoas. Portanto, o que resta neste momento é junto a este projeto da Renamo e ficar na expectativa de que o engenheiro Venâncio aceite este convite para nós podermos juntos trabalhar. Senão, nós vamos abraçar aquilo que são as causas da Renamo e vamos em frente. E é preciso perceber que, com todas as diferenças que poderão existir, a Renamo sempre continuou neste tempo todo a ser um partido forte. Portanto, o líder da Renamo sempre foi um líder carismático e reconhecido por todos. Só se repararem, não há ninguém neste país que não trata o líder da Renamo por líder. Podemos dizer todos aqui, presidente da República, presidente da Frelimo, mas líder de facto, quem é tratado por líder de facto, o único que eu me lembro é o presidente da Renamo. Portanto, eu acho que ele criou esta capacidade pessoal de
levar consigo, de arrastar consigo massas. E penso que há também um pouco disto nesta saída, pessoas que se identificam com a liderança do Afonso Dhlakama, pessoas que acreditaram nele, pessoas que lhe admiravam, que mesmo estando deste lado de cá, mas acreditavam, quer dizer, naquilo que eram não teria sido as visões. Portanto, de traição ao não necessariamente, nesse período que não necessariamente a bandeira do MDM. Não necessariamente, porque é normal nós apreciarmos uma mulher na rua, mesmo ela sendo nossa, e não significa com isso que a gente trai a nossa mulher. Então eu acho que isso é normal. Agora, que o presidente da RENAM levou consigo muitas multidões, levou. Olha, reparem no aspecto. As pessoas que saem do MDM não são membros quaisquer. Portanto, um membro que se podia dizer que é alguém que nós podíamos descartar a priori. Portanto, é um mobilizador da cidade. Portanto, o número 2 da cidade de Maputo. A pessoa que tem a responsabilidade de fazer esta tarefa de mobilizar, de dinamizar o partido. É esta pessoa que sai do partido. Os delegados de todos os distritos, com exceção de Catembe e Inhaca, portanto, que são as pessoas que estão responsáveis por coordenar todas as atividades a nível dos distritos municipais, são as pessoas que saem. E os jovens, os membros da Liga da Juventude, da Liga da Mulher, quadros do partido, antigos membros do Conselho Nacional, as pessoas estão a abandonar o partido. E quando estas pessoas dizem basta, portanto, é porque de facto não há condições objetivas destas pessoas continuarem. O Dr. Frangulo já avançou já algumas semanas, eu por acaso, depois em off até acabamos rindo de algumas coisas, mas o facto é que ao longo destes anos nós fomos tentando perceber até onde é que isto podia chegar. Quer dizer, se havia de facto a possibilidade de nós melhorarmos alguns processos internos do partido. E isto não aconteceu, e de facto a gota d'água foi no segundo congresso e neste Conselho Nacional que se realizou há pouco tempo, onde o presidente do partido indicou a sua máquina. Portanto, eu acho que quer dizer, não fica bem, até saindo da minha boca parece que eu quero prejudicar o MDM, que quero me vingar. Então eu me sinto numa situação não muito confortável de dizer algumas coisas. Mas para quem olha para a própria direção atual do MDM, consegue perceber que está desfasada de qualquer possibilidade real de um combate político sério. Portanto, quer dizer, e nós passamos estes anos todos a alertar a liderança e fomos perseguidos por isso. Por acaso, no dia em que é apresentada a candidatura do engenheiro Venâncio, eu, em comentários com alguns colegas do partido, no grupo, muito rapidamente, eu disse claramente que, olha, a pior opção que o partido teve foi apresentar publicamente o engenheiro Venâncio quando estavam conscientes de que ele não queria. E mais ainda, depois de ter sido feito todo um trabalho para escrutinar candidatos. Então, como é que esses candidatos se sentem? Sabendo que eu fui escrutinado para ser um provável candidato e o partido está a indicar um outro candidato. São situações que ofendem, desrespeitam as pessoas. Poderiam ter sido discutidas então, são questões que eu acho que... Bom, eu muito rapidamente há umas coisas pontuais e pertinentes. Não há nenhuma regra sem exceção. Eu, por exemplo, não fui namorado. Eu, voluntariamente, quando chegou a hora, que até éramos amigos, falei com ele, olha, chegou a minha hora de vir, me recebe ou não? Faça favor. Os demais, os detalhes, não há tempo. Namorar com promessas, portanto eu não entro porque eu não fui namorado, posso já arriscar isto. Agora, há aqui uma questão que mesmo os porta-vozes colocaram. Por que foi sabendo que o MDM leu os estatutos de certeza, até o
o doutor aqui falou, entrar na igreja, X, Y, K, mas às vezes a gente vai porque acredita que lá chegando a gente vai emprestar um valor acrescentado. Vamos ajudar a quê? Neste caso concreto, o Buziles é a democratização interna. Vamos ajudar para tornar isto possível. Isto aqui, não sou o primeiro. Já Platão quis, número 1, criar ou produzir um rei filósofo. Não é? Depois, um filósofo rei. Transformar, portanto, não, primeiro filósofo rei, depois quis transformar um rei em filósofo. Dionísio I, Dionísio II, com o segundo, até caiu no mal, foi vendido como escravo para a Trácia. Mas o patrão, o senhorio que lhe compra, era para lhe libertar, porque conhecia da praça que está até Atenas, naqueles grandes debates. Portanto, não seria o primeiro a enganar-me neste sonho, nesta utopia. Patrão meu de 40 anos, cheguei à conclusão que não me queria, eu vou oferecer os meus serviços e até de borla. E fiz enquanto pude, enquanto me deram espaço para fazer. Desinteressadamente, apaixonadamente. Mas, se tivesse sido eu, talvez fosse mais suspeito. Quando cheguei, comecei a perguntar os que chegaram mais cedo e a esperança foi esta. No segundo congresso, a palavra é essa de que nós vamos chegar lá. O que foi, de facto, uma decepção. Não aconteceu. E eu disse, continuo a dizer, eu até, por isso ainda nem formalizei, eu abri até a possibilidade. Mas se continuarem com essa história de insultos e atacar a dignidade, o bom nome do indivíduo, claro que a pessoa vai de vez. E eu até pus a possibilidade de voltar. Mas estava-me a esquecer. Há uma pergunta que se põe, mas por que agora neste tempo eleitoral? É preciso saber que depois do Congresso, alguns de nós ainda ficaram com a esperança de que pronto, no Conselho Nacional se vai ratificar, porque nós batemos com o pé. Até os da diáspora saíram chateados por não poderem votar pelo menos. Então, ficou aquela percepção, esperança de que no próximo Conselho Nacional, que é quem gera entre dois congressos, haveria de se fazer uma emenda. Não aconteceu. Quando é que aconteceu o Conselho Nacional? Foi há pouco tempo. E eu comecei a explodir depois do Conselho Nacional. Portanto, não vejo como alguém chegar a criticar que não, porque eu nem vou entrar em nenhum partido para concorrer a nada, para começar, só para ficar com a ideia. Mas deixa-me lá acabar isto só. E eu só quero dizer o seguinte. Só quero dizer o seguinte. Há um grupo muito pequeno, mas da confiança, não conheço a história dessa confiança, não conheço o histórico, mas da confiança do partido, do presidente, que são responsáveis, este grupo é responsável por tudo isto que está a acontecer. Ponto final. Muitíssimo obrigado. Eu quero agradecer a vossa presença, Julião Cubano. Obrigado por ter estado aqui connosco. Eu espero por si numa próxima oportunidade. Dr. Ismael, Dr. António Frangulos também. Muitíssimo obrigado por terem estado aqui, terem partilhado as vossas reflexões em relação, portanto, a estes dois temas que tivemos alinhados para esta noite. Vamos olhar e tentar atualizar algumas notícias do país e também do mundo. A população de Palma quer